Senhor. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Quero repartir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28. Abra comigo, por favor. Gênesis, capítulo de número 28. Quero ministrar o seu coração sobre uma experiência que um homem teve com Deus e que mudou a vida dele. E eu creio que Deus pode também proporcionar essa mesma experiência e mudar a sua vida. Gênesis capítulo 28, versículo de número 10. Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 10. Talvez na sua Bíblia esteja o título A Visão da Escada, ou A Escada de Jacó, mas eu quero ministrar debaixo do tema Pedras em Colunas. Pedras em colunas. Então, Gênesis 28, versículo 10 diz o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, o teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te referi. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Até aqui é o suficiente para que nós possamos meditar nessa palavra de Gênesis capítulo 28, versículo 10 até o versículo de número 19. Meus amados irmãos, essa palavra ela está dentro de um contexto que eu acredito que você já deve ter ouvido em algum momento. A história desses dois irmãos aqui. Eles se chamavam Jacó, e o irmão de Jacó era Esaú. E a palavra nos narra que Jacó, ele se apropriou do direito de primogenitura por meio de uma maneira que, quando você lê na palavra, você fica pensando como que ele pôde fazer desse modo. Mas ele fez. Ele foi muito oportunista, e ele conseguiu algo que era o seu objetivo, que era ser abençoado. Ele, quando seu irmão estava cansado, completamente exausto, a Bíblia narra que ele se aproximando de casa, quando Esaú se aproximava de casa, já exausto, ele está lá fazendo uma comida, um prato, e o Esaú sente aquele cheiro, é atraído por aquele cheiro, e agora o Jacó propõe para que ele coma daquele prato de lentilhas. E o Esaú, perturbado, cansado, já desanimado, ele entende que seria
uma boa oportunidade de fazer isso. E ele ouve então de Jacó a seguinte expressão: olha, você pode comer, mas para que, antes de você comer, eu preciso que você aceite algo que eu vou falar para você. Me dá o seu direito de primogenitura. E o irmão, desatento, completamente fora do propósito, do chamado e da vontade de Deus, pensa: o que me adianta o direito de primogenitura, essa bênção especial de Deus, essa unção de Deus, se eu vou morrer? Porque ele estava com tanta fome que entendia que iria morrer. Então foi isso que ele mencionou, que ele não estava tão interessado em manter esse direito de primogenitura, ele estava mais interessado em comer aquele prato, aquele cozido que estava ali sendo preparado. Então o Jacó consegue naquele primeiro momento esse presente do irmão, essa declaração do irmão de que poderia ficar com ele essa primogenitura, e ele come. Passa-se um bom tempo, o pai, aqui mencionado por Deus, Isaac, já está velhinho, ele está com seus olhos baços, fracos, ele está com seus olhos praticamente cego, não consegue mais discernir bem as pessoas, a imagem das pessoas. E chega um momento então que Jacó se une à sua mãe, para que ele consiga a bênção que ele precisava, a imposição de mãos do seu pai, que seu pai declarasse a primogenitura e a herança do primogênito sobre ele. Lembrando que eles eram 2 irmãos gêmeos, e quem nasceu primeiro foi justamente Esaú, Jacó nasceu depois. E aí então você conhece a história. Deus fala que Isaac abençoa o Jacó, e Jacó pica a mula, sai vazado, ele corre dali. E você vai perceber capítulos e mais capítulos de Jacó correndo, fugindo. Ele está agora sendo caçado pelo seu irmão que chegou depois, porque passado esse momento logo chega Esaú, achando que o seu pai iria abençoá-lo com a herança da primogenitura, e para surpresa dele, e para surpresa do pai também, que não sabia o que tinha feito porque estava cego, ele percebe que ali estava de fato o Esaú verdadeiro, e não o Jacó, que havia se passado por Esaú, que havia se vestido como Esaú, que havia de fato se preparado em todos os aspectos para poder parecer o Esaú para o seu pai e conseguir extrair essa bênção. Então essa é de forma bem simples, bem rápida, a história que antecede esse contexto aqui. Jacó então, ele é um cara que está em fuga, e tudo que ele não espera, tudo que ele não imagina, é que ele possa, em meio à fuga, em meio ao deserto, ter uma experiência transformadora, sobrenatural, maravilhosa, como essa que está aqui narrada. Ele não espera. Eu estou mencionando isso porque eu acredito também, nessa noite, uma noite especial, que Deus atraiu muitas pessoas a esse lugar. São amigos, parentes, vizinhos, de mulheres que passaram pelo encontro. E talvez você saiu da sua casa, veio até esse lugar apenas por uma questão assim de respeito, de carinho, de amor pelas pessoas que estão aqui, mas você não está com uma expectativa de que algo possa acontecer. Talvez você não esteja com a expectativa de que esse momento pode se transformar no mais poderoso momento na sua vida. Talvez você esteja vivendo em meio a um deserto, e talvez você conviva com muitas pedras à sua volta. Talvez tenha pedra de tudo que é tipo próximo a você, mas isso já é tão natural, é tão comum, que isso não lhe chama atenção. Você percebe o que acontece aqui, mas no seu íntimo, no seu coração, você está vivendo uma noite sem muita expectativa, sem esperar nada de sobrenatural de Deus. Por que eu falo isso? Porque Jacó, ele está numa travessia, ele está passando. Ele não está ali para ter um encontro com Deus, ele não está ali para ter uma experiência com o Senhor, ele não vai se deitar para sonhar algo de Deus, ele não imagina que nada possa acontecer com ele, ele só está cansado de uma longa corrida, de muitas e muitas caminhadas que ele fez ao longo de um dia inteiro, e agora já exausto, ele vai procurar um lugar para reclinar a cabeça. Naturalmente, quando você sai fugido de algo, não se tem tempo para levar travesseiro, fazer mala. Isso tudo, na verdade, é um peso que você leva
para onde você vai, e Jacó não se preparou para isso. Quando Jacó percebeu que o seu pai Isaac tinha orado, e quando Jacó percebeu que Esaú se aproximava para receber a oração de seu pai, ele já sabia que aquele lugar onde ele estava seria o seu último momento, e ele agora sai dali, e ele está percorrendo um caminho sem expectativas. Por quê? Porque ele entende que por mais que ele conseguiu a bênção, ele sabe que o meio como ele fez, a maneira como ele agiu, não foi a mais correta, não foi o modo mais abençoado de fazer. A maneira como ele usou, o mecanismo que ele utilizou para ser abençoado é muito estranho. Ele usurpou da mãe, do pai e do irmão para conseguir o que ele queria. E agora eu imagino que ele não apenas não tem expectativas de que Deus possa fazer algo muito grande, mas ele está atormentado, ele possivelmente está preocupado, porque alguém que está fugindo do irmão não está ali de boa, sossegado, é alguém que está extremamente atento para que o irmão, caso se aproxime e pegue, possa alguma coisa grave acontecer. Então ele está em fuga. Alguém em fuga, como Jacó estava aqui, só vai dormir quando está exausto, só vai dormir quando todas as suas forças durante o dia já acabaram, e agora ele vai reclinar a cabeça sobre algum lugar. E a Bíblia fala então que ele pega uma pedra, uma simples pedra, não uma pedra especial, não é uma pedra específica que dá detalhes técnicos como era essa pedra, qual o tamanho, qual era o peso, não, isso é o que menos importa. Na verdade era uma simples pedra num deserto onde ele estava atravessando. Talvez você esteja atravessando um deserto na sua vida, e como eu disse, talvez pedras e mais pedras, algumas pequenas, outras médias, outras grandes, outras gigantes, se apresentam no seu caminho, na sua rota de passagem, no seu caminho de andar. Só que Deus, ele tem o poder, e de forma muito graciosa, ele ama nos surpreender. Deus, ele ama fazer algo que foge à nossa lógica, algo que vai além do que nós imaginamos, algo que vai além do que nós pensamos. A Bíblia fala em Isaías que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então Deus, ele estava pensando outras coisas, Deus tinha outra ideia sobre essa ocasião. Talvez eu olhando para essa história, eu imagino que Deus deveria pegar esse Jacó. Talvez você analise essa história e fale, Deus deveria pegar esse cara. Mas Deus não pegou para espancá-lo, matá-lo, destruí-lo, não. Até porque essa não é a obra de Deus, é a obra do inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir, diz a palavra de Deus, o inimigo faz isso. Mas Jesus, o Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância. E agora o Senhor vai se apresentar aqui. O que era para ser uma simples noite vai se transformar numa manifestação sobrenatural. O que era para ser um momento natural vai agora se transformar num momento milagroso. Ele coloca a sua cabeça então sobre uma pedra e ele dorme. E quando ele dorme, ele sonha. E quando ele sonha, ele vê a Deus. E Deus não apenas se manifesta para ele no sonho, mas Deus fala com ele. E fala muito com ele. E Deus não está ali acusando, Deus não está ali com um dedo apontado na cara, Deus não está ali como um Deus mau, mas Deus se apresenta de modo gracioso. Deus demonstra amor para ele. E por que eu falo isso? Porque alguém que não tem expectativa nenhuma, ou até tenha confusão na sua mente, tenha normalmente a ideia de que quando tiver uma experiência com Deus, Deus vai apontar o dedo e falar assim, eu conheço você, eu sei o que você fez, eu sei os seus caminhos, sei o seu coração, sei quão mal você é, ou quão você é ruim, eu sei. E parecia que era essa o conteúdo da mensagem de Deus, mas não foi. Se você ler novamente, você vai perceber que Deus está ali para mostrar para ele que ele era Deus de fato, era o Deus do Abraão, era Deus do Isaac, e agora Deus fala, e vou ser o teu Deus também. Deus está agora declarando sobre ele que a descendência dele vai ser grande, que ele vai ter muitos herdeiros,
que através dele um povo vai vir à existência, e Deus fala, olha, eu estou contigo. Uau, essa palavra é forte. Deus está falando assim, eu estou contigo, cara. Eu estou contigo, e olha só, eu não apenas estou contigo, mas eu te guardarei. Eu vou te proteger, por onde quer que fores. E aí Deus fala, eu vou te fazer voltar nessa terra aqui, e eu não vou te desamparar. E aí Deus vai encerrando dizendo, olha, e eu vou cumprir na tua vida tudo aquilo que eu mesmo disse. Eu vou cumprir na tua vida aquilo que eu hei de referir para você. Ele estava fazendo menção de outras experiências que esse Jacó teria com Deus. Mas ele está dizendo, ó, eu vou cumprir coisas que ainda você nem sabe que é promessa minha para você. Eu vou fazer isso. E a Bíblia fala então que agora o Jacó, ele desperta do sono, isso no versículo 16. E aí ele começa a pensar. E ele chega à seguinte conclusão, meu Deus, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar e eu não sabia. E agora surge um temor a Deus no coração dele. Surge temor aonde não existia. Não um medo que mata, que arranca sono. Não um medo que gera fobia. Não, é um temor a Deus que traz reverência. Um temor a Deus que reconhece a santidade de Deus. Um temor a Deus que entende o compromisso que Deus tem, a aliança que Ele tem com o ser humano. Jacó está agora reconhecendo que ele teve uma visitação, uma manifestação, uma experiência com o próprio Deus. E ele fala, olha, esse lugar aqui, que é um nada, que era um deserto, com um monte de pedra, mas esse lugar aqui onde eu dormi, é casa de Deus, ele fala. Ele fala, ó, é casa de Deus, e é a porta dos céus. É a porta dos céus. Ele tem nesse sonho experiências de anjos que ministram a vida dele. Ele tem experiências sobrenaturais. E o que me impacta nessa passagem não é apenas a experiência que ele teve, mas o que ele fez depois. E é nisso que eu queria me deter para poder falar com você. Ele reconhece pelo menos 3 coisas aqui. Isso tudo está no versículo 18 e no versículo... só no 18. O versículo 18 aqui, na verdade, é a expressão do quão importante foi essa experiência com o Senhor. E o versículo 18 para mim é muito importante. Por quê? Porque é provável, é possível que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, tenhamos ou já tivemos uma experiência com Deus. É provável que você já teve alguma experiência com Deus. É bem provável que você já teve uma experiência com Deus. Mas a grande diferença da nossa vida não está em apenas ter uma experiência com Deus, mas é o que nós fazemos com aquilo que Deus fez em nossa vida. O que muda a nossa história não é simplesmente o que a graça fez em nós, o que a glória de Deus fez em nós ao nos tocar, mas o que muda a nossa vida é a resposta que nós damos ao que Deus fez. Você está comigo aí, sim ou não? Prometo ser rápido nessa noite. Então, observe, o que muda a sua vida, o que muda a minha vida, é uma coisa: é a resposta que nós damos ao que Deus nos deu de forma gratuita, graciosa. Eu estou falando de uma fé que responde a Deus. Eu estou falando de uma atitude que responde ao que Deus faz. Deus não faz na sua vida algo simplesmente para que você tenha uma experiência. Deus não é um Deus apenas de visitação. Deus é um Deus de aliança. Deus não é um Deus apenas que visita numa única oportunidade. Deus é um Deus que quer relacionamento. Deus não é um Deus simplesmente de uma experiência pentecostal. Deus é um Deus que quer ser o seu Deus, quer ser o Deus da sua família, quer ser o Deus da sua descendência. É o Deus que quer te abençoar onde quer que você for. É o Deus que diz para você: eu sou contigo.
É o Deus que fala para você: eu te amo, eu te protejo, eu te guardo, eu sou o teu Deus. Esse é o Deus dessa experiência aqui. E é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Volto a dizer para frisar isso muito forte: a sua vida e a minha vida não é mudada simplesmente por uma experiência sobrenatural com o poder de Deus. Você pode ver milagres ou até mesmo experimentar milagres e ainda assim ser carnal. E como a amada irmã Luciana nos falou aqui nessa noite, ainda assim, depois de tudo isso, seguir frio, religioso e herdar a condenação eterna, como ela disse. Então nós precisamos mais do que simplesmente ter uma experiência com Deus. Nós precisamos o quê? Nós precisamos responder a Deus. Nós precisamos alinhar a nossa vida com aquilo que Deus fez. Nós precisamos reconhecer que aquilo que Deus fez é a coisa mais importante para nós. E quando Deus faz, Deus não faz simplesmente no atacado, Deus faz no varejo. Quando Deus faz, Deus não faz simplesmente no povo, Ele faz dentro do seu coração. Quando Deus faz, Deus não faz apenas com uma massa, uma multidão. Deus faz na sua vida. O Deus aqui é o Deus do Jacó. Você consegue entender isso? Não é o Deus da nação, é o Deus do Jacó. É o Deus da nação? Claro que é o Deus da nação, mas Ele é o Deus do Jacó. O que muda a nossa vida não é saber que o Deus é o Deus que criou os céus e a terra. O que muda a nossa vida não é apenas reconhecer a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. O que muda a nossa vida é saber que Ele nos ama, Ele nos toca, Ele nos transforma, Ele nos muda, e nós respondemos a Ele. E nesse dia, Ele passa a ser o meu Deus. O meu Deus. Ele passa a ser o seu Deus. Você consegue entender isso, querido? Deus te trouxe a esse lugar para dizer para você que por mais que Ele se importa com o mundo inteiro, que tem 7 bilhões e meio de pessoas, Ele, além disso tudo, Ele consegue se importar com você, te chama pelo nome, conhece a sua história, sabe o que você fez e não te condena. E Ele fala para você que Ele ama você tanto, que Ele tem promessas a se manifestar na sua vida. Ele quer te abençoar. Talvez a sua história errada só pode te atrair, obviamente, maldições, condenações, mas você tem um Deus que decidiu graciosamente dar presentes de amor para você. É inexplicável esse Deus. A lógica é: eu semeio algo ruim, eu colho algo ruim. A lógica é: se eu desobedeço, o que eu preciso receber como retorno, como recompensa? A desgraça, a maldição, algo ruim. Esse Jacó, de uma maneira estranha, ele consegue a bênção de Deus. E agora Deus não vai fazer algo nesse exato momento aqui. Nesse exato momento aqui, Deus está falando algo: olha, eu sou o seu Deus, Jacó. Eu sou o seu Deus, Jacó. E eu vou te abençoar. E eu vou falar com você coisas que eu ainda não falei. Ele diz ali, né? Eu vou cumprir aquilo que te hei de referir. Eu vou cumprir, eu vou fazer coisas grandes, ocultas, tremendas, poderosas. Você consegue compreender o tamanho desse amor? Como que Jacó responde a isso? Isso é a grande pergunta. Como que Jacó responde ao amor de Deus? Pois bem, a Bíblia fala que ele olha para a pedra e diz assim, ó, versículo 18: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra. Fala aí comigo isso: tomou a pedra. Uma pedra precisa ser tomada. Amém. Veja só, pedra na Bíblia tem muitos significados. Pedras podem ser usadas para apedrejar alguém. Pedras podem ser usadas para construção. Pedras podem ser usadas das diferentes maneiras. São muitos símbolos na palavra sobre pedra. Mas eu quero reduzir apenas a uma interpretação isso aqui. Essa pedra aqui, ela se tornou, aquela pedra ali, ela se transformou numa realidade profética. Aquela pedra ali se transformou na pedra da revelação. Aquela pedra ali é uma pedra preciosa, mas ela não era normal antes. Sim, ela era natural, normal, tão normal que ele nem se surpreendeu
não ficou maravilhado com aquela pedra e por isso tornou ela em travesseiro. Ele foi dormir porque estava cansado e pegou qualquer pedra que ele pudesse colocar atrás da cabeça e fazer dela um travesseiro. Algo confortável, mais ou menos, é claro, né? Mas que ele pudesse descansar. Era uma pedra normal. Ele não tinha nenhuma expectativa nela, mas Deus fez algo. E quando Deus faz algo, algo normal se transforma em algo sobrenatural. E eu preciso pegar isso. Eu preciso tomar isso. E eu preciso tomar essa pedra como uma verdade para a minha vida. Essa é a grande diferença da transformação na vida de uma pessoa. Deus tem muitas pedras. Deus tem muitas palavras. Deus tem muitas revelações. E a Bíblia Sagrada é um livro de revelação. 66 livros de revelação. Mas não necessariamente alguém que compra uma Bíblia e abre ela automaticamente é abençoado. Não necessariamente até mesmo alguém que lê a palavra automaticamente é abençoado. Não. Quem é abençoado por Deus? Quem toma a pedra. Está comigo ainda, sim ou não? Tomar a pedra aqui significa reconhecer que Deus deu algo. E quando Deus dá algo, esse algo passa a ser nosso. É uma revelação para nós. É uma palavra nossa. É uma palavra que Deus nos deu. Uma revelação específica que Deus nos deu. Você vai ter vitória nas revelações específicas que Deus te der. Os milagres de Deus vão se manifestar na sua vida na mesma proporção que você tomar essas palavras para dentro de você. Entenda isso. Entenda isso. Aquele lugar era desértico, tinha muitas pedras, mas Deus decidiu fazer algo importante, maravilhoso. E ele entendeu, opa, nessa noite Deus fez algo através dessa pedra. Eu achei que era uma simples pedra, mas através dessa pedra, quando eu descansei a minha cabeça nervosa, quando eu descansei a minha cabeça estressada, ocupada, pensando bobagens, quando eu relaxei, Deus me deu. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Qual que é o significado disso? Significa o seguinte: quando eu descanso em cima de uma verdade de Deus, essa pedra deixa de ser normal, ela passa a ser uma pedra fundamental para a minha vida. Quando eu descanso sobre uma verdade de Deus, detalhe, eu repito, descanso. Descansar dá a ideia de não fazer nada. Não, mas não é não fazer nada, é a ideia de confiar, relaxar na confiança, se entregar, se colocar vulnerável àquela verdade. Pedra na Bíblia pode ser também, não apenas uma arma, mas ela pode ser pessoa, como ela pode também ser uma verdade. Jesus fala com Pedro, e ele fala o seguinte, Pedro, depois de algumas conversas com Pedro, ele fala assim, Pedro responde algo que ele entende como verdadeiro, ele fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma verdade que ele havia acabado de mencionar. O próprio Pedro depois vai escrever na sua carta que nós somos pedras vivas. Agora ele está falando de pessoa. O próprio Pedro, quando Jesus fala com ele, fala que a pedra era uma verdade. Quando ele fala com a igreja através de uma carta, ele escreve e fala: nós somos pedras vivas. Ou seja, na Bíblia pode ser pessoas, pedras, como também pode ser verdades de Deus. Se nós olharmos para a questão das pessoas, nós entenderemos que Deus aqui, Ele está fazendo algo profético, Ele está fazendo de fato algo sobrenatural, que nós temos vivido como igreja, que nós aqui temos vivido como igreja, através do discipulado, através desse encontro, aonde pedras são transformadas em colunas e se deita azeite sobre elas. Nós temos vivido isso, mas esse não é o tema da ministração de hoje. Outro dia a gente ministra sobre isso. Eu quero falar da verdade aqui, porque as mulheres aqui, as 26 mulheres que estão aqui, elas tiveram um final de semana incrível, sobrenatural, maravilhoso.
Mas isso não pode apenas ser uma experiência passageira. Uma experiência que daqui a vários anos você diga, foi muito bom ter tido aquela experiência, mas pena que eu não vivo mais com Deus. Pena que eu não estou mais servindo a Ele. Pena que eu não estou mais nos caminhos de Deus. Não. Então, a grande pergunta é, o que eu devo fazer com tudo aquilo que Deus falou comigo e aquilo que Deus fez comigo? Você precisa tomar isso como verdade. Você precisa pegar essa pedra. E o que você faz com essa pedra? Uma pedra é uma pedra, ok. Mas aqui ele entendeu que ele precisava tomar a pedra que havia posto no travesseiro, e aí diz ali, ó, e ele a erigiu em coluna. Ele fez algo além disso. Ele a erigiu em coluna. Ele não apenas contemplou, entendeu que era uma pedra, mas ele fez daquilo ali a coluna da sua vida. Ele não apenas entendeu como a verdade de Deus para ele, mas ele passou agora a erigir a sua própria história em cima daquela coluna. Não era mais uma pedra agora. Claro que isso aqui é profético o que ele está fazendo aqui. Ele a erigiu em coluna, significa que agora aquilo ali era base para a vida dele. Aquilo ali era fundamento para ele. Aquilo ali era firmeza para tudo que ele iria viver depois. Agora ele sabia de fato quem ele era, quem Deus era e o que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Porque a pedra deixou de ser uma pedra, foi transformada numa coluna. E aí então ele menciona que depois disso, transformou a pedra em coluna, diz a Bíblia que ele entornou azeite sobre ela. E aí termina essa história. E o que tem a ver esse entornar azeite? Porque o azeite na Bíblia também é um símbolo. É um símbolo de unção. O azeite na Bíblia é uma referência à atuação do Espírito Santo. Se unge na Bíblia como uma referência clara de dizer que a partir daquele momento é de Deus, está consagrado a Deus, pertence ao Senhor, é de propriedade do Senhor. O que ele estava dizendo é o seguinte: olha, aquilo que Deus me deu agora, eu libero totalmente a atuação do Espírito Santo sobre isso. Eu libero totalmente a atuação do Espírito Santo sobre essa verdade. E esse mesmo lugar vai ser visitado por ele depois. Ele vai chamar de Betel, depois vai chamar de El Betel, depois vai chamar de outro nome. Por quê? Porque isso aqui era de fato uma coluna ungida na vida dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e dizer para você que a sua vida vai ser mudada na mesma proporção que você responder aquilo que Deus está falando para você. E para isso você precisa nessa noite entornar azeite sobre essa verdade que Deus levantou em coluna na sua vida. Como assim? O que é entornar azeite aí, pastor? É saber que você só vai de fato ter isso como uma coluna de Deus na sua vida se ela for totalmente consagrada a Deus, dependente de Deus, disponível a Deus. Essa verdade, ela precisa ser de fato reconhecida como sendo do Senhor. Não é humana, não é carnal, não é desse mundo, é do Senhor. Essa realidade daquilo que Deus fez, daquilo que Deus te deu, só é possível ser vivida por causa da graça de Deus, da glória de Deus. Não tem outra maneira, não tem outro modo. Aqui ele está dizendo: olha, eu não vou para frente, eu não vou avançar sem reconhecer que eu sou dependente do Espírito Santo. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer que a verdade de Deus é uma pedra fundamental, que foi erigida por mim como uma coluna na qual eu vivo, como uma viga que eu construo tudo na minha história. A sua vida, meu amado irmão, precisa ser erigida sobre as verdades de Deus. As verdades de Deus. Jesus, certa feita, lhe disse o seguinte: ele falou: olha, tem pessoas que constroem a sua casa sobre areia. Vem o vento, bate contra aquela casa construída sobre areia, vento forte, vem chuva forte, e aquela casa ela é destruída, porque ela foi edificada sobre areia. Mas tem outros que edificam a sua casa
sobre a rocha. E bate o mesmo vento, bate a mesma chuva, mesmo vendaval, mesmo temporal, e não destrói essa casa, porque ela foi edificada não sobre areia, mas sim ela foi edificada sobre a rocha. Ele fala assim, olha, aqueles que edificam sobre a areia são aqueles que ouvem a palavra, veja bem, e não obedecem. Traduza isso nessa história. São aqueles que têm uma experiência comigo, mas não respondem a essa experiência. E Jesus diz o seguinte: aqueles que fizeram a casa sobre a rocha são aqueles que ouviram as minhas palavras e obedeceram a minha voz. Para obedecer precisa responder. Para obedecer você precisa responder ao comando de Deus. Jesus nos ensina então por meio dessa parábola que ele conta, dessa história que ele cria. Ele nos ensina o que de fato aconteceu na vida de Jacó. A história de Jacó vai avançar, a história de Jacó vai ser transformada. Ele vai ter poderosos encontros com Deus que vão mudar a sua sorte, a sua história, porque nesse momento aqui, ele respondeu a Deus. Você quer responder a Deus nessa noite, querido? Você deseja responder ao Senhor? O que Deus tem falado ao seu coração? Deixa eu perguntar para você, o que Deus tem falado para você? Para as 26 mulheres é uma pergunta que vai fazer uma resposta muito ampla, muito grande, porque Deus falou muito, com certeza. Mas para todos os demais, o que Deus tem falado para você? Deixa eu fazer a pergunta: você já tomou essa pedra para você? Você já dormiu sobre ela? Você está descansando sobre essa palavra? Você está confiando de fato que Deus é o seu Deus, que Deus não é o Deus dos outros, mas é o seu Deus, que Deus não é apenas o Deus das nações, mas é o seu Deus? Você confia nisso? Deixa eu falar mais para você. Você tem intimidade com essa pedra? Porque quando se coloca a cabeça em cima de uma pedra, você passa a ter intimidade com essa pedra. Você está tendo intimidade a tal ponto que por osmose essa pedra vai trazer uma revelação para dentro da sua cabeça, para dentro da sua mente, a tal ponto que os seus pensamentos vão ser mudados com os pensamentos de Deus. A pedra vai ser uma verdade para dentro de você. A revelação de Deus vai ser os seus pensamentos, os seus caminhos, aquilo que você pensa, e de acordo com aquilo que você pensa, assim você vai falar. Porque se for isso, eu quero dizer para você que você agora precisa tornar isso uma coluna para você. E para tornar uma coluna, acontece quando você responde, falando, declarando, profetizando. Então você está tornando isso uma coluna na sua vida. Você vai ser tentado, você vai ser provado, você vai ter circunstâncias difíceis, mas você não deve nunca se esquecer daquilo que aconteceu, dessa coluna que foi erigida na sua vida. Lembre-se que os vendavais virão contra você, o vento forte baterá contra você, a chuva forte baterá contra a sua vida, mas se você estiver edificado sobre a rocha, você não vai tombar, você não vai cair, você não vai ser destruído. Não vai, a promessa do Senhor. Pastor, eu já estou nesse ponto, eu estou de boa, eu estou legal nisso. O que eu preciso fazer? Você precisa entender que você não é bom o suficiente para poder chegar até o fim. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa dar um pouquinho do Espírito Santo. Você precisa todo do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser tomado pelo Espírito Santo. Esse óleo precisa escorrer por toda essa coluna. Esse óleo de dependência do Espírito Santo precisa escorrer por toda essa coluna. Entenda que essa verdade, ela vai manifestar o reino de Deus e a glória de Deus na sua vida, na medida que ela for derramado óleo sobre ela. Você faz isso. Isso tudo que eu estou falando não é o que Deus faz. Eu estou falando aquilo que nós fazemos com aquilo que Deus faz. Você entendeu essa parte, né? Isso tudo aconteceu depois que ele recebeu a ministração de Deus. Eu estou falando daquilo que nós fazemos. É o momento de nós dizermos para o Senhor: Senhor, eu coloco sobre a minha vida, de acordo com essa verdade, esse óleo do Senhor, como um sinal de dependência. Quando nós pegamos óleo e ungimos algo, nós estamos dizendo: passou a ser teu. É mais do que um óleo físico que eu estou querendo dizer. Eu estou falando
declaração de dependência. Você precisa reconhecer que na sua própria força não dá. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Não é porque você é bom, porque você é bonito, porque você é estudado, porque você é inteligente, porque você é fofinho. Não. É pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida avança na medida que nós nos tornamos cada vez mais dependentes do Espírito Santo de Deus. Fique de pé, nós vamos encerrar esse culto de celebração. E eu quero dar a oportunidade para que você responda ao Senhor nessa noite. Antes desse culto acabar, você precisa responder a Deus. Deus falou algo com você, Deus ministrou algo à sua vida. O que você vai tomar como pedra para você? Qual é a pedra que Deus colocou nesse ambiente aqui que você vai pegar para você? Qual é a pedra? Se você pegar essa pedra para você, você precisa colocar a sua cabeça sobre ela. Seus pensamentos vão ser mudados, vai acontecer uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Você vai começar a pensar de acordo com os pensamentos de Deus que são mais altos que os seus. Você vai passar a viver nos caminhos do Senhor que são mais elevados que os seus caminhos. Mas isso só vai acontecer quando você tomar essa pedra. O que você vai fazer com essa pedra? Você vai erigir ela em coluna, então você vai ter que declarar ela como coluna na sua vida. Na medida que seus pensamentos deixaram de ser os seus pensamentos para ser os de Deus, você precisa abrir a sua boca e começar a dizer: isso é uma coluna para a minha vida. Essa verdade que Deus ministrou é uma coluna na minha história. O que mais preciso fazer, pastor? Para responder totalmente, plenamente, eficazmente ao que Deus falou comigo nessa noite. Derrama óleo sobre essa verdade. Isso é declaração de dependência. Isso é dizer que você não consegue ir para frente sem o Espírito Santo. Isso é dizer para Ele que você não consegue mais viver sem Ele. E não é apenas uma experiência de pingar um olhinho. Não, é ser tomado pela unção. É ser completamente ungido. Entende? Seja untado pelo Senhor. Ungido por inteiro. Azeite escorrendo sobre toda essa verdade. Com isso você está dizendo: olha, para isso se manifestar, para o milagre acontecer, para Deus de fato ser o meu Deus até o fim, eu preciso ser totalmente dele, totalmente dele, totalmente dele. Quero convidar você a você responder ao Senhor nessa noite. Tem alguém aqui que gostaria de responder a Deus nessa noite? Você que ouve essa mensagem gostaria de responder a Ele? Deus é um Deus que espera e anseia por respostas nessa noite. Talvez você está fugindo, talvez você está no meio de um deserto, talvez você está sem expectativa nenhuma, mas Deus decidiu fazer algo na sua vida nessa noite. O que você vai fazer com aquilo que Deus fez? Responda a Ele. Se você quiser responder a Ele, vira até a frente. Nós aguardamos você vir até a frente para poder orar com você. Essas verdades vão libertá-lo. Essas verdades vão curá-lo. Essas verdades de Deus como pedras vão transformar a sua história. E que Deus possa ungir você completamente. E que você seja completamente dependente dEle. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, esse é um momento único, Senhor. É uma chance única. Um momento que a gente precisa reconhecer como uma oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, esses amados que estão aqui na frente, eles não estavam com expectativas, mas o Senhor decidiu fazer algo. O Senhor decidiu falar ao coração deles. E eles estão aqui na frente respondendo a Ti. Eles estão dizendo para Ti que a Tua palavra e a experiência que eles tiveram nessa noite não vai apenas ser uma mera experiência, mas eles vão fazer dessa palavra uma coluna das suas vidas.
e vão depender do Teu Espírito Santo para seguir em frente. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a vida desses amados que estão aqui. Eu declaro sobre a vida deles o Teu amor. Tu não és um Deus de condenação, Tu não és um Deus de apontar o dedo, Tu não os odeia. O Senhor conhece tudo da vida de cada um deles, mas o Senhor não os odeia. O Senhor os ama tanto que decidiu gerar um sonho no coração deles nessa noite, enquanto a ministração acontecia. Assim como Jacó teve um sonho do Senhor, enquanto a palavra do Senhor era ministrada aqui, um sonho começou a surgir dentro deles. E eles estão aqui para poder reconhecer que aquilo que o Senhor falou nesse sonho é verdade absoluta. E eles tomam essa pedra na vida deles. Eles levantam essas pedras em colunas e entornam azeite sobre essas pedras. Eles derramam azeite sobre essas colunas como um sinal de dependência do Senhor. Abençoe-os, Pai. No nome de Jesus eu clamo. Abençoe-os poderosamente. Muda suas histórias. Transforma suas vidas. Muda-os. Muda-os. Senhor amado, mostra para eles o Teu poder, a Tua glória. Mostra para eles que não és um Deus distante, mas és um Deus presente, real. Fala com eles nessa hora, Senhor. O quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor os quer bem. Fala, Senhor. E que eles possam sair desse lugar reconhecendo que eles não sabiam, mas Deus estava aqui. Que eles não sabiam, mas esse lugar se transformou numa escada, aonde anjos do Senhor sobem e descem, aonde ministração do Senhor acontece dentro do nosso coração. Espírito Santo, toma a vida deles. Eu não peço que eles tenham apenas uma experiência parcial, mas eu peço que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Cheios do Teu Espírito Santo. Que o azeite do Senhor escorra sobre a vida deles. Que o óleo fresco do Senhor toque cada repartição, cada departamento das suas vidas. E que a vida deles seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Nós Te louvamos por esse culto abençoado, por tudo que nós vencemos aqui. Nós somos gratos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a doce e poderosa, sempre presente consolação e comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Uma ótima semana para você.